Olá! A gente não gosta de se sentir mal e nem precisa. Mas o que a gente também não precisa é de simplesmente carregar como se fosse uma coisa impossível de mudar, impossível de se trabalhar, de entender o que está acontecendo. E é sobre isso que eu vou falar hoje, de como a gente pode lidar com sentimentos ruins, que a gente pode sim reconhecer, sentir, aceitar, se libertar, e vou explicar cada um desses passos o que significa. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, do nosso comportamento, dos nossos sentimentos e mostrar para você a cada vídeo um tema que seja um exemplo de situações que você pode contar com o psicólogo, que você pode levar para uma terapia, que você pode conversar com ele, que você pode trabalhar, se elaborar, mudar algumas coisas em você. Eu mesma não atendo, mas eu apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui. Pelo WhatsApp é até mais prático de você pegar as informações objetivas de horários, valores, endereço. Eles atendem na região da Avenida Paulista, para quem está em São Paulo e prefere o atendimento presencial, perto de metrô, tudo isso. E online, para pessoas que não podem se deslocar, que preferem fazer online de casa, do seu escritório, ou que estão muito distantes, estão fora do país. A gente atende muita gente de fora do país, inclusive eu tenho um psicólogo bilíngue, que tem muita gente que quer fazer terapia de casal, que casou com um estrangeiro, ou tem um filho em outro país e só fala inglês, tem essa possibilidade também. Bem legal. Então vamos falar desse tema. Eu passei um tempo buscando uma palavra que substituísse o termo sentimento negativo, que é mais usual. A gente ouve mais falar de sentimento negativo, eu tô com sentimento negativo, aquela pessoa tá com sentimento negativo, mas eu não gosto muito desse termo não, porque ele desmerece um pouco a existência de algum mal-estar que você possa estar passando. É como se a pessoa não tivesse o direito de se sentir mal de vez em quando, né? Sentir mal às vezes. É um sentimento negativo, é para baixo, é zero. A gente tem o positivo, tem o negativo a gente tende a simplesmente varrer para debaixo do tapete. Aí eu tive pensando, né? Já que sentimento negativo é mesmo de dizer que ele não deveria existir e que, na verdade, com isso, quando a gente fala que é um sentimento que não deveria existir, a gente não está validando um sentimento real da pessoa, né? A pessoa está sofrendo, não está bacana as coisas para ela. E você chama de negativo, mas quando que não validar? Não, você não deveria ter esse sentimento. Como você não deveria ter se tem, se é o que a pessoa está sentindo? Então eu pensei em outros termos que eu acho que poderiam deixar um pouco mais claro, mais entendível, né? Aí eu pensei em sentimento disfuncional, que é um termo bastante usado na psicologia, o que é uma disfunção, o que não está funcionando, o que não está ajudando, o que não está fazendo, né, não está dando certo para você. Mas eu achei meio complicado de entender o disfuncional. Aí eu pensei em sentimento desconfortável. Ok, mas eu acho que ele não pode não traduzir muito bem exatamente o que eu estou querendo dizer, porque até o amor pode ser desconfortável, né? Quando a pessoa não está pronta para vivenciar ou quando já passou muitas coisas de que faz ela ter um certo medo do que pode dar errado, enfim. E aí eu decidi por sentimentos ruins. Eu acho que abrange um pouquinho mais. Um sentimento que pode estar sendo aversivo para a pessoa, que pode estar sendo prejudicial para ela. É um sentimento ruim, é um termo mais amplo, eu acho que abrange mais, né, as sensações, os sentimentos ali. E o sentimento ruim é o que então? É aquele que não te ajuda, né? Aquele que, se for mantido por muito tempo, ele vai causar prejuízos maiores. Mas a gente deve dar importância para os sentimentos ruins. Não é tipo assim, sentimento ruim não deve existir. Um sentimento ruim, ele pode estar sendo sinalizador, ele é o sintoma, ele é o que está te apontando que alguma coisa não está bem. Que coisa? Qualquer coisa. Pode vir de vários lugares, pode vir de vários fontes, de várias vivências, vários ambientes, pode ser, mas é um sinalizador de que alguma coisa não está bem com você, alguma coisa aconteceu com você, alguma coisa que te fizeram ou alguma coisa que você fez, né? E que não seria muito desejável, não foi desejável, não é útil para você, não está sendo bom. Então, a gente não deve simplesmente tentar suprimir
né? Falar não, não pode existir esse sentimento. Então a gente vai, né, fazer ele sumir. A gente não pode tentar esquecer. Não, vou tentar esquecer. Porque ele vai continuar em algum lugar. Aliás, essa repressão é uma das coisas que causa bastante problemas, é que a gente trabalha muito em terapia. Ou não pensar no assunto, não vou pensar, não, ele existe, né? Ou então trocar por um sentimento bom. A gente vê muito isso por aí. Aí, sentimento, troca por um bom. Como assim? Você pode acrescentar um bom, o outro continua. Ou não, então vou falar de outras coisas, ou vou me mergulhar numa atividade que vai me ocupar tanto de forma que eu vou fazer de conta que esse sentimento ruim desapareceu. Não vai, tá? Você vai ter momentos bons, legal, bacana, procure coisas legais para você, mas não com essa ideia de que aquele ruim vai simplesmente sumir. Não vai. Então, vamos aos passos que eu acho que pode ser bastante importante para a gente entender de como lidar com essa coisa toda. É reconhecer. É olhar para ele, é saber que ele existe, é validar a existência desse sentimento ruim. Ok, você está aqui, você existe, você tem seu peso, você tem sua importância, seu significado na minha vida. Não negar, né, dizendo que você não pode se sentir mal de vez em quando. Não, você pode se sentir mal, você vai se sentir mal de vez em quando, é a vida, faz parte, né? Algumas vezes de uma forma muito intensa, outras vezes de uma forma mais branda, mas faz parte. E aceitar esse faz parte é o que faz a gente continuar. E aí, uma parte interessante é você identificar, você buscar um nome para esse sentimento. Conforme você der um nome, mesmo que imperfeito, fala assim, não, ó, tá, parece com isso, mas não importa. Começa a tentar dar um nome que já é o caminho para você ir se situando no que está acontecendo. O que é? É uma angústia? É uma saudade? É raiva? É medo? É ansiedade? É aflição? É uma dor difusa? Que às vezes é uma coisa assim que é difuso, é uma coisa que te dói no peito, mas que você não, tudo bem que você ainda não identifica, não tem problema. É uma sensação de que nada vai dar certo, e mesmo que você não saiba exatamente o que é esse nada, é uma sensação de que está tudo ruim, mesmo você olhando em volta na tua vida e falando, não, pera lá, objetivamente eu consigo ver que tem um monte de coisa que tá legal, que tá funcionando, mas por que eu tenho essa sensação de que tá tudo ruim? É porque tem alguma coisa ruim que tá contaminando, que não tá deixando você vivenciar e desfrutar as outras coisas que estão boas na tua vida, que estão funcionando. É tédio, às vezes é tédio, mas entender esse tédio também é bem interessante. Então a gente vai para o segundo passo, que é sentir. Se permitir sentir, deixar ele existir, deixar esse sentimento existir. No momento que você permite sentir isso, você começa a ter possibilidade de entender da onde que ele vem, quando isso começou, né? Você já sentiu antes? Que situações que você sentiu? Que outros momentos da tua vida? E tentar ir para trás, né? Qual foi talvez a primeira vez que você teve esse mesmo sentimento? Porque a gente tem uma tendência de ter as nossas dores atuais superdimensionadas pelas dores antigas, pelas coisas que você já viveu e que de alguma forma lembra que são situações parecidas ou tem algum link, alguma coisa que te faça associar alguma coisa que já aconteceu. Aí uma dor hoje que seria uma situação que seria mais fácil, né, de você lidar, que é meio um caminho de pensar de Freud, de que se os nossas dores atuais forem vivenciadas somente com o que acontece atualmente, sem essa contaminação, digamos assim, das dores que você já viveu, seria tudo muito mais fácil de lidar. Então, na hora que você trabalha as dores antigas, as coisas que já aconteceram e que estão aí num cantinho e que estão sempre aparecendo, e quando se encontra numa situação que lembra, que seja de alguma forma parecida, aquilo é superdimensionado porque você está vivendo duas dores, você está vivendo a de agora e a antiga. Então, começar a entender esse caminho começa a te ajudar bastante a saber o que fazer com essa vivência antiga. E aí entra esse outro passo de aceitar. Aceitar é o entendimento
de que essa dor pode sim estar relacionada com dores antigas, e isso te ajuda a dar um novo olhar tanto para os seus traumas antigos como para as suas dificuldades atuais. Dar um novo olhar destrinchando e limpando essa situação, porque agora você tem mais recursos, agora você já viveu mais situações, você já viu mais coisas, aprendeu mais, se desenvolveu mais, então agora você consegue dar uma nova visão para esse panorama antigo e aceitar suas vivências, né, antigas que já aconteceram, ajuda a encontrar recursos novos que antes você não tinha e que agora você pode perceber que você tem, porque a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai vivendo, vai se tornando uma pessoa maior, melhor, mais forte, né? E aí você tem mais condições de destrinchar aquelas situações que estão lá naquele cantinho mofando, tirar esse mofo. E aí sim, se libertar. Se libertar é chegar nesse momento que você percebe que a cada dia você acorda uma nova pessoa. Você pode acordar uma nova pessoa com possibilidade de levar a sua vida para um lugar novo, para um lugar diferente. Você não precisa estar revivendo aquela mesma situação que você continua revivendo, mastigando, que às vezes você nem percebe. O inconsciente, esse é o tal do inconsciente. Você nem percebe que você está revivendo a mesma história muitas vezes porque ela não foi superada, porque ela não foi limpa ainda da tua vida. Então, na hora que você percebe isso, você pode descobrir, sim, que você já tem novos recursos e que você pode usar, você pode aplicar, e aí você consegue, né, se libertar desses sentimentos ruins que você está vivendo agora, que não entende de onde vem, que pode estar sendo muito complicado de lidar e que você pode até teimar, né? É muito comum a pessoa no início de terapia teimar com o psicólogo, teimar com o terapeuta, que não, a situação realmente é muito ruim, é muito grave, é impossível, mas aos poucos você vai descobrindo recursos e vai percebendo que sempre tem um caminho, que ou o caminho da aceitação de que isso é desse jeito mesmo e eu vou parar de me importar tanto com isso. Aliás, isso eu falei bastante no vídeo anterior. Vai para o vídeo anterior, ou então fica até o final. No final sempre aparece sugestões de vídeos, né? Clica nos próximos, você vai entendendo, vai completando o raciocínio e entendimento dessa nosso jeito de funcionar. E é isso, se sozinho tá difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar, para estar contigo nessa jornada, pensa numa psicoterapia, entra aqui na caixa de informações, tem um link para o site, ou então eu deixo o card aqui no final do vídeo que clicando te leva direto para o site, na página dos psicólogos, que tem os horários de todo mundo, as informações e o WhatsApp aqui também, para você mandar um oi e receber as informações. Fique à vontade. Obrigada por me ouvir.